Daphne Maurier, Os Pássaros. No dia 3 de dezembro, o vento mudou durante a noite e o inverno chegou. Até então o outono tinha sido suave e pacífico. As folhas vermelho-douradas permaneceram nas árvores e as sebes ainda estavam verdes. A terra era fértil nos locais onde o arado havia removido. Ned Hooken, devido a uma deficiência contraída durante a guerra, gozava de uma pensão e não trabalhava todos os dias. Na quinta, ele fazia isso 3 dias por semana e recebia as tarefas mais simples: colocar cerca, pavimentar, consertar prédios. Embora casado e com filhos, tinha tendência à solidão. Ele preferia trabalhar sozinho. Ele ficou satisfeito ao ser contratado para construir uma barragem ou consertar um portão no extremo da península, onde o mar cercava as terras agrícolas de ambos os lados. Depois, ao meio-dia, parava para comer a torta de carne que sua esposa havia preparado para ele e, sentado na beira do cais, observava os pássaros. O outono era a época para isso, melhor que a primavera. Na primavera, os pássaros voavam para o interior com determinação e determinação. Eles sabiam qual era o seu destino. O ritmo e o ritual da sua vida não permitiam demoras. No outono, aqueles que não emigravam através do mar, mas ficaram para passar o inverno, foram animados pelos mesmos impulsos, mas como a imigração lhes foi negada, seguiram o seu próprio padrão de conduta. Chegaram à península em grandes bandos, inquietos, ora descrevendo círculos no firmamento, ora pousando para se alimentar na terra recém-revolvida, mas mesmo quando se alimentavam, era como se o fizessem sem fome, sem desejo. A inquietação os empurrou de volta aos céus. Brancos e negros, gaivotas e gralhas, misturados numa estradagem, buscando algum tipo de alívio, nunca satisfeitos, nunca parados. Bandos de estorninhos, farfalhando como pedaços de seda, voavam em direção às pastagens frescas, movidos pela mesma necessidade de movimento. E os pássaros menores, tentilhões e cotovias, espalhavam-se pelas árvores e sebes. Ned os observava e também observava as aves marinhas. Na enseada eles esperaram pela maré. Eles tiveram mais paciência. Pescadores de ostras, limícolas e maçaricos esperavam na beira da água. Quando o mar lento batia nas costas e depois recuava, expondo a faixa de algas e seixos, as aves marinhas iniciaram uma corrida rápida e correram pelas praias. Então aquela mesma vontade de voar os invadiu também, gritando, gemendo, gritando. Eles passaram pelo mar plácido e se afastaram da costa. Eles correram, aceleraram, correram, fugiram. Mas onde e com que propósito? A urgência inquieta do outono melancólico lançou um feitiço sobre eles, e eles tiveram que se reunir, virar-se e gritar. Eles tinham que estar saturados de movimento antes que o inverno chegasse. Talvez, pensou Ned, mastigando sua torta de carne na beira do cais, os pássaros recebam uma mensagem no outono, algo como um aviso. O inverno está chegando. Muitos deles perecem. E os pássaros se comportam de maneira semelhante às pessoas que, temendo que a morte chegue antes do tempo, se jogam no trabalho ou se entregam à tolice. Os pássaros estavam mais agitados do que nunca neste declínio do ano. Sua agitação se destacou mais porque os dias estavam muito calmos. Quando o trator traçava o seu caminho pelas colinas ocidentais, a silhueta do agricultor, recortada diante do volante, do homem e do veículo, perdiam-se momentaneamente na grande nuvem de pássaros que se viravam e gritavam. Houve muito mais do que o habitual,
Nete tinha certeza disso. Eles sempre seguiam o arado no outono, mas não em bandos tão grandes assim. Não com aquele clamor. Nete apontou isso quando terminou o trabalho do dia. Sim, disse o fazendeiro, há mais pássaros do que o normal. Eu também percebi isso. E alguns deles são muito ousados. Eles não prestaram atenção ao trator. Esta tarde, uma ou duas gaivotas passaram tão perto da minha cabeça que eu pensei que tivessem roubado meu boné, como se eu mal conseguisse ver o que estava fazendo quando eles estavam acima de mim e o sol estava nos meus olhos. Tenho a impressão de que o tempo vai mudar. Será um inverno muito difícil. É por isso que os pássaros estão inquietos. Atravessando os campos e descendo o caminho que levava à sua casa, Nete, com o último brilho do sol, avistou os pássaros ainda reunidos nas colinas ocidentais. Não havia um sopro de vento, e o mar cinzento estava alto, calmo. As coronárias destacavam-se nas sebes, ainda em flor, e o ar permanecia plácido. O fazendeiro estava certo, porém, e foi naquela noite que o tempo mudou. O quarto de Nete ficava voltado para o leste. Acordou pouco depois das 2 e ouviu o som do vento na chaminé. Não o rugido furioso da tempestade sudoeste que trouxe a chuva, mas o vento leste, seco e frio. Ecoava cavernosamente na chaminé e uma telha solta chacoalhava no telhado. Nete ouviu e ouviu o ruído do mar na enseada. Até o ar do pequeno quarto havia esfriado. Uma corrente de ar filtrava-se por baixo da porta. Soprava diretamente sobre a cama. Nete se enrolou no cobertor, se agarrou nas costas da esposa, que dormia ao lado dele, e ficou acordado. Vigilante, percebendo que estava desconfiado sem motivo. Foi quando ele ouviu uma leve batida na janela. Não havia vinhas nas paredes da casa que pudessem quebrar e tocar o vidro. Ele ouviu e as batidas continuaram, até que, irritado com o barulho, Nete pulou da cama e foi até a janela. Ele a abriu. Ao fazê-lo, algo colidiu com sua mão, beliscando os nós dos dedos e roçando sua pele. Ele viu algumas asas baterem e desapareceram atrás da casa, por cima do telhado. Era um pássaro. Que tipo de pássaro? Ele não sabia dizer. O vento deve tê-lo levado a se proteger no parapeito da janela. Ele fechou a janela e voltou para a cama. Mas sentiu os nós dos dedos molhados, levou a mão à boca. O pássaro havia tirado sangue. Assustado e atordoado, ele presumiu que o pássaro, em busca de abrigo, tivesse machucado na escuridão. Ele tentou adormecer novamente, mas logo as batidas se repetiram, desta vez mais fortes, mais insistentes. Sua esposa acordou com barulho e, virando-se na cama, disse: "Dá uma olhada naquela janela, Nete. Tá batendo." "Já olhei", respondeu ele. "Há algum pássaro lá fora que está tentando entrar. Você não consegue ouvir o vento? Sopra do leste, faz com que os pássaros procurem abrigo." "Assuste-os", disse ela. "Não consigo dormir com esse barulho." Foi novamente até a janela e desta vez, quando a abriu, não era apenas um pássaro que estava no parapeito, mas meia dúzia. Eles se lançaram em linha reta contra seu rosto, atacando. Soltou um grito e, batendo-lhes com os braços, conseguiu dispersá-los. Como o primeiro, eles voaram pelo telhado e desapareceram. Ele rapidamente largou o caixilho da janela e prendeu com as traves. "Você viu isso?" ele exclamou. "Eles estavam vindo atrás de mim. Eles estavam tentando arrancar meus olhos." Ele ficou na janela, olhando para a escuridão. Não conseguiu ver nada. Sua esposa, morta de sono, murmurou algo na cama. "Não estou exagerando", respondeu ele, irritado com a insinuação da mulher. "Estou lhe dizendo
Os pássaros estavam no parapeito da janela tentando entrar no quarto. De repente, do quarto onde dormiam as crianças, localizado do outro lado do corredor, surgiu um grito de terror. É Gil, disse sua esposa, sentando-se na cama completamente alerta. Vai ver o que há de errado com ele. Nete acendeu a vela, mas quando abriu a porta do quarto para caminhar pelo corredor, corrente de ar apagou a chama. Outro grito de terror soou. Desta vez, das duas crianças. Ele correu para o seu quarto, sentindo imediatamente bater de asas ao seu redor na escuridão. A janela estava aberta. Por ela os pássaros entraram, primeiro batendo no teto e nas paredes, e depois retificando o voo, lançaram sobre as crianças, deitadas em suas camas. Acalme, tô aqui, gritou Nete, e as crianças correram gritando em sua direção, enquanto na escuridão os pássaros subiam e desciam, e o atacavam repetidas vezes. Que foi, Nete? O que está acontecendo? Sua esposa perguntou do outro quarto. Nete empurrou as crianças apressadamente para o corredor. Fechou a porta atrás delas, ficando sozinho com os pássaros na sala. Ele pegou um cobertor da cama mais próxima e, usando-o como arma, brandiu-o para a esquerda, para a direita, no ar. Sentiu os corpos caindo. Ouviu o zumbido das asas, mas os pássaros não desistiram. Mas, uma e outra vez, voltaram ao ataque, e espetando-lhe as mãos e a cabeça com os bicos pequenos, afiados como espinhos afiados de forca. O cobertor tornou-se uma arma defensiva. Ele bateu na cabeça, então, na escuridão total. Continuou batendo nos pássaros com as próprias mãos. Ele não se atreveu a ir até a porta e abri-la para que, ao fazê-lo, os pássaros o seguissem. Ele não sabia dizer quanto tempo lutou contra eles na escuridão, mas finalmente o bater de asas ao seu redor diminuiu, depois cessou completamente. Ele percebeu um leve brilho através da espessura do cobertor. Ele esperou, ele ouviu. Não houve nenhum som, exceto o choro de uma das crianças do outro quarto. A vibração, o zumbido das asas, havia desaparecido. Ele puxou o cobertor da cabeça e olhou em volta. A luz fria e cinzenta da manhã iluminava o quarto. O amanhecer e a janela aberta chamavam os pássaros vivos. Os mortos jaziam no chão. Nete olhou horrorizado para os pequenos cadáveres. Havia tordos, tentilhões, chapins azuis pardais, cotovias, tentilhões, aves que por lei natural aderiam exclusivamente ao seu rebanho e à sua região agora. Unindo-se nos seus impulsos de luta, destruíam-se uns contra os outros. As paredes da sala ou foram destruídas por ele na briga, alguns perderam as penas na luta, outros tinham sangue, o sangue dele, nos bicos. Enojado, Nete foi até a janela, olhou para os campos além de seu pequeno pomar. Estava intensamente frio e o solo parecia endurecido pela geada. Não a geada branca, a geada que brilha ao sol da manhã, mas a geada negra que o vento leste traz consigo. O mar, furioso com a mudança da maré, agitado e espumoso, arrebentou violentamente na enseada. Não havia sinal dos pássaros. Nem um pardal gorjeava na sebe do outro lado do pomar, nem um grafo, nem um melro bicava a relva à procura de minhocas. Não houve nenhum som, apenas o barulho do vento e do mar. Nete fechou a janela e a porta do pequeno quarto e atravessou o corredor em direção ao seu. Sua esposa estava sentada na cama com um dos filhos dormindo ao lado dela e o mais novo com o rosto enfaixado nos braços. As cortinas estavam completamente fechadas na frente da janela e as velas acesas. Seu rosto destacava-se palidamente na luz amarelada. Ele acenou para Nete ficar quieto. Ele está dormindo agora, ele sussurrou, mas acabou de adormecer. Algo deve tê-lo machucado. Ele tinha sangue nos cantos dos olhos. Gil disse que eram pássaros.
Ele disse que acordou e os pássaros estavam no quarto. Ele olhou para Annette, procurando confirmação no rosto dela. Ela parecia atordoada, aterrorizada. E ele não queria que ela percebesse que ele também estava excitado, quase chateado com os acontecimentos das últimas horas. Há pássaros lá dentro, disse ele. Pássaros mortos. 50, pelo menos. Robins, carriças, todos os passarinhos ao redor. É como se, com o vento leste, uma estranha loucura se apoderasse deles. Ele sentou na cama, ao lado da esposa, e pegou a mão dela. Tá na hora, disse ele. Deve ser isso. Mau tempo. Provavelmente não são os pássaros por aqui. Eles foram empurrados para esses lugares vindos da parte alta da região. Mas, Ned, sussurrou a mulher, foi essa noite que o tempo mudou. Eles não vieram empurrados pela neve. E eles não podem estar com fome ainda. Eles têm muita comida nos campos. Está na hora, repetiu Ned. Eu te digo que está na hora. O rosto dele estava tenso e cansado, como o dela. Por um tempo eles se entreolharam em silêncio. Vou descer para fazer um chá, disse ele. A visão da cozinha o acalmou. As xícaras e os pires cuidadosamente empilhados sobre o balcão, a mesa e as cadeiras, o novelo de bordado da esposa na cesta, os brinquedos das crianças no armário do canto. Ele se ajoelhou, cutucou as brasas e acendeu o fogo. A lenha queimada, a panela fumegante e o bule enegrecido deram-lhe uma impressão de normalidade, de alívio, de segurança. Ele bebeu um pouco de chá e trouxe uma xícara para sua esposa. Depois lavou-se na pia, calçou as botas e abriu a porta dos fundos. O céu estava pesado e sombrio, e as colinas marrons que no dia anterior brilhavam radiantemente à luz do sol pareciam sombrias e sombrias. O vento leste cortou as árvores como uma navalha, e as folhas secas, quebradiças, caíram dos galhos e se espalharam com as rajadas de vento. Neto esfregou a bota na terra. Foi difícil, congelado. Nunca vi uma mudança tão repentina. Numa única noite, o inverno chegou. As crianças haviam acordado. Gil estava conversando lá em cima e o pequeno Johnny estava chorando de novo. Neto ouviu a voz da sua esposa acalmando-o, tranquilizando-o. Depois de um tempo, eles desceram. Neto preparou o café da manhã para eles e a rotina do dia começou. Você afugentou os pássaros? Gil perguntou, já acalmada pelo fogo da cozinha, pelo dia e pelo café da manhã. Sim, todos eles se foram, respondeu Neto. Foi o vento leste que o fez entrar. Eles haviam se perdido, estavam com medo, queriam se refugiar em algum lugar. Eles tentaram me bicar, disse Gil. Eles se jogaram nos olhos do Johnny. Eles foram movidos pelo medo, Ned respondeu a garota. Na escuridão do quarto, eles não sabiam onde estavam. Espero que eles não voltem, disse Gil. Se colocarmos um pouco de pão fora da janela, talvez eles comam e vão embora. Terminou o café da manhã e foi procurar o casaco e o capuz, os livros escolares e a carteira. Ned não disse nada, mas sua esposa olhou para ele do outro lado da mesa. Uma mensagem silenciosa passou entre eles. Vou com você até o ônibus, disse ele. Não vou à fazenda hoje. Enquanto a menina se lavava na pia, ele disse à esposa. Mantenha todas as portas e as janelas fechadas, por precaução. Nada mais. Vou até a fazenda ver se ouvir alguma coisa esta noite. E ele começou a caminhar com a filha pelo caminho. Ela parecia ter esquecido a experiência da noite passada. Ela estava à frente dele, pulando, perseguindo as folhas, o rosto rosado de frio sob o capuz. Vai nevar, pai? Perguntou. Tá muito frio. Ele olhou para o céu incolor enquanto sentia o vento forte em suas costas. Não, ele respondeu. Não vai nevar. Este é um inverno negro, não branco. O tempo todo ele examinava as sebes em busca de pássaros, olhando por cima delas para os campos do outro lado, examinando o pequeno bosque acima da fazenda, onde as gralhas e gralhas costumavam se reunir.
Ele não viu nenhuma. As outras meninas estavam esperando no ponto de ônibus, cobertas com suas roupas, como Gil, com capuzes, os rostos congelados de frio. Gil correu em direção a elas, acenando com a mão. Meu pai disse que não vai nevar, exclamou. Será um inverno negro. Ela não disse nada sobre os pássaros e começou a empurrar de brincadeira uma das meninas. O ônibus subiu a colina mancando. Ned observou-a subir nele e então, virando-se, dirigiu-se para a fazenda. Não era seu dia de trabalho, mas ele queria ter certeza de que tudo estava indo bem. Gil, o cowboy, estava agitado no curral. O chefe está aí, Ned perguntou. Ele foi ao mercado, disse Gil. É terça-feira, certo? Caminhando pesadamente, dobrou a esquina de um galpão. Ele não tinha tempo para Ned. Disseram que Ned era superior. Eu leio livros e coisas assim. Ned tinha esquecido que era terça-feira. Isso mostrou quão chateado ele estava com os acontecimentos da noite passada. Foi até a porta dos fundos da casa e ouviu a Sra. Trigg cantando na cozinha. O rádio colocou um pano de fundo para sua música. Você tá aí, senhora? Ned chamou. Ela saiu até a porta, rechonchuda, radiante, uma mulher de bom humor. Olá, Sr. Hawken, disse a Sra. Trigg. Você pode me dizer de onde vem esse frio? Da Rússia? Nunca vi uma mudança como esta. E a rádio diz que vai continuar. O Círculo Polar Ártico tem algo a ver com isso. Não ligamos o rádio esta manhã, disse Ned. Verdade é que tivemos uma noite agitada. As crianças ficaram doentes? Não. Eu não sabia como explicar. Agora, à luz do dia, a batalha com os pássaros parecia absurda. Ele tentou contar à Sra. Trigg o que havia acontecido, mas percebeu nos olhos dela que ela presumia que a história dele era produto de um pesadelo. Tem certeza que eram pássaros de verdade? Ela disse sorrindo. Com penas e tudo? Não seria do tipo curioso que os homens veem nas noites de sábado, depois do horário de fechamento? Sra. Trigg, disse ele, há 50 pássaros tortos, carriças, semelhantes mortos, caídos no chão do quarto das crianças. Fui atacado. Eles tentaram se jogar nos olhos do pequeno Johnny. Sra. Trigg olhou para ele em dúvida. Bem, ele respondeu, acho que eles foram pressionados pelo mau tempo. Uma vez na sala, eles não saberiam onde estavam. Aves estrangeiras, talvez, daquele círculo polar ártico. Não, respondeu Ned. Eles eram os pássaros que você vê todos os dias por aqui. Uma coisa muito curiosa, disse a Sra. Trigg. Realmente inexplicável. Você deveria escrever uma carta ao guardião contando a eles. Certamente eles saberiam como lhe dar uma resposta. Bem, tenho que continuar com as minhas coisas. Ela abaixou a cabeça, sorriu e voltou para a cozinha. Ned, insatisfeito, dirigiu-se ao portão da fazenda. Se não fossem aqueles cadáveres caídos no chão do quarto, que agora ele tinha que recolher e enterrar em algum lugar, a história também lhe pareceria exagerada. Jim estava parado perto do portão. Houve alguma dificuldade com os pássaros? Ned perguntou. Pássaros? Que pássaros? Eles invadiram nossa casa essa noite. Eles entraram em bandos no quarto das crianças. Eles eram completamente selvagens. Que? Demorou um pouco para que as coisas penetrassem na cabeça de Jim. Nunca ouvi falar de pássaros se comportarem de maneira selvagem, disse ele finalmente. Eles tendem a ser domesticados? Já os vi aproximarem-se das janelas em busca de migalhas? Os pássaros da noite passada não foram domesticados. Não? O frio, talvez. Eles estariam com fome. Experimente adicionar algumas migalhas a eles. Jim não tinha mais interesse do que a Sra. Trigg. Foi, pensou Ned, como os ataques aéreos durante a guerra. Ninguém nessa extremidade do país sabia o que o povo de Plymouth tinha visto e sofrido. Para alguém se emocionar com alguma coisa, é preciso já ter sofrido antes. Ele voltou para sua casa, caminhando pelo caminho, e cruzou a porta. Ele encontrou a esposa na cozinha com o pequeno Johnny. Você viu alguém? Ela perguntou. Jim e a Sra. Trigg. Ele respondeu.
Parece-me que eles não acreditaram em uma única palavra que eu disse. De qualquer forma, nada aconteceu lá. Você deveria levar os passos para fora, disse ela. Não me atrevo a entrar no quarto para fazer as camas. Estou com medo. Você não tem nada a temer agora, respondeu Ned. Eles já estão mortos, certo? Ele subiu com o saco e colocou nele os corpos rígidos, um por um. Sim, eram 50 no total. Aves comuns, daquelas que frequentavam as sebes. Nenhuma delas tão grande como um torto. Deve ter sido o medo que os fez agir daquela forma. Tetas azuis, carriças. Era incrível pensar na força dos bicozinhos deles, machucando seu rosto e suas mãos na noite anterior. Ele levou o saco para o jardim, então surgiu um novo problema. O chão era muito difícil de cavar. Estava congelado, compacto, e ainda assim não havia nevado. A única coisa que aconteceu nas últimas horas foi a chegada do vento leste. Foi estranho, antinatural. Os meteorologistas deviam estar certos. A mudança foi algo relacionado ao Círculo Polar Ártico. Enquanto ele estava ali, hesitante, com a sacola na mão, o vento parecia penetrá-lo até os ossos. Eu podia ver as cristas brancas das ondas quebrando na enseada. Ele decidiu levar os pássaros para a praia e enterrá-los lá. Quando chegou à costa, abaixo da falésia, mal conseguia ficar de pé, tal era a força do vento. Ele tinha dificuldade para respirar. Suas mãos estavam azuis. Nunca sentiu tanto frio em nenhum dos invernos rigorosos de que me lembro. A maré estava baixa. Caminhou pelas pedras em direção à areia e então, de costas para o vento, fez um buraco no chão com o pé. Ele pretendia colocar os pássaros nele, mas quando abriu o saco, a força do vento o arrastou. Levantou-os como se estivessem voando novamente e os corpos congelados dos 50 pássaros ergueram-se dele pela praia, abalados, como penas espalhadas. Havia algo repugnante naquela cena. Ele não gostou. O vento arrebatou os pássaros e os levou para longe dele. Quando a maré subir, ela os levará embora, disse para si mesmo. Olhou para o mar e contemplou as ondas espumosas, tingidas de um certo tom esverdeado. Subiam vigorosamente, enrolavam-se, quebravam-se, por causa da maré baixa. O seu rugido soava distante, remoto, sem o rugido estrondoso da maré alta. Então ele os viu, as gaivotas, longe, flutuando nas ondas. O que a princípio ele confundiu com as cristas brancas das ondas eram gaivotas, centenas, milhares, dezenas de milhares. Subiam e desciam com o movimento das águas, enfrentando o vento, esperando a maré, como uma poderosa esquadra que tivesse lançado âncora. A leste e a oeste, as gaivotas estavam lá, fileira após fileira. Eles se estendiam em formação compacta até onde a vista alcançava. Se o mar estivesse calmo, teriam coberto a baía como um véu branco, cabeça com cabeça, corpo com corpo. Apenas o vento leste, agitando o mar nas ondas, os escondia da praia. Ned se virou, saindo da margem, subiu o caminho íngreme em direção à sua casa. Alguém deveria saber disso. Alguém deveria descobrir. Por causa do vento leste e do clima, algo estava acontecendo que eu não entendia. Ele se perguntou se deveria ir à cabine telefônica ao lado do ponto de ônibus e chamar a polícia. Mas o que eles poderiam fazer? O que alguém poderia fazer? Dezenas de milhares de gaivotas empoleiradas no mar, ali na baía, por causa da tempestade, por causa da fome. A polícia acreditaria que ele estava louco ou estava bêbado, ou receberia seu depoimento com calma. Obrigado, sim, já fomos informados do problema. Mau tempo está levando os pássaros para o interior em grande número. Ned olhou em volta. Não havia sinais de quaisquer outras aves.
Será que foi o frio que fez com que todos chegassem da parte alta da região? Ao se aproximar da casa, sua esposa saiu para recebê-lo na porta. Ela acenou para ele, animada. Ned, disse ele, disseram isto no rádio. Você acabou de ler um boletim de notícia especial. Eu tomei isso por escrito. Que disseram no rádio? Ele perguntou. Sobre os pássaros. Ela respondeu. Não está só aqui, está em todo lugar. Em Londres, em todo o país. Algo aconteceu com os pássaros. Eles entraram juntos na cozinha. Ned pegou o pedaço de papel que estava sobre a mesa e leu. Nota oficial do Ministério do Interior. Tornada pública hoje às 11 da manhã. Recebem-se relatos de todas as partes do país sobre o enorme número de aves que se aglomeram em bandos sobre as cidades, vilas e bairros mais distantes, causando obstruções e danos e até atacando as populações. Acredita-se que a corrente de ar do Ártico, que atualmente cobre as ilhas britânicas, esteja forçando as aves a migrar para o sul em grande número, que a fome pode levá-las a atacar os humanos. Todos os cidadãos são aconselhados a prestar atenção às suas janelas, portas e também chaminés e a tomar as precauções razoáveis para a segurança dos seus filhos. Uma nova nota será divulgada posteriormente. Uma grande excitação tomou conta de Ned. Ele olhou para a esposa com ar de triunfo. Aí está você, disse ela. Esperemos que tenham ouvido isso na fazenda. Senhora Trigg perceberá que não foi uma fantasia. É verdade. Em todo o país. Durante toda a manhã estive pensando que havia algo errado. E agora mesmo na praia, eu olhei para o mar. Tem gaivotas, milhares delas. Dezenas de milhares. Nem um alfinete cabia na cabeça delas. E elas estão lá fora, puleiradas no mar, esperando. O que você está esperando, Ned? Ela perguntou. Ele olhou para ela e depois para o pedaço de papel. Eu não sei, ele disse lentamente. Diz aqui que os pássaros estão com fome. Ele se aproximou do armário, onde tirou um martelo e outras ferramentas. O que você vai fazer, Ned? Cuidar das janelas e das chaminés também, como disseram? Você acha que aqueles pardais e tortos e o resto poderiam entrar com as janelas fechadas? E aí? Como que eles poderiam? Ned não respondeu. Eu não estava pensando nos pardais ou nos tortos. Estava pensando nas gaivotas. Subiu e passou o resto da manhã trabalhando, fechando as janelas do quarto com tábuas, enchendo a parte inferior das chaminés. Ele fez um bom trabalho, era seu dia de folga e ele não estava trabalhando na fazenda. Lembrou-se dos velhos tempos do início da guerra. Ele não era casado na época e na casa de sua mãe, em Plymouth, instalou placas de proteção nas janelas para evitar que a luz vazasse para fora. Ele também construiu o abrigo, embora certamente não tenha utilidade quando chegou a hora. Ele se perguntou se eles tomavam todos os cuidados na fazenda. Eu duvidei disso. Harry Trigg e sua esposa eram muito preguiçosos. Eles provavelmente ririam de tudo isso. Eles iam dançar ou jogar uma partida de whist. A comida está pronta! Gritou da cozinha. Tudo bem, agora eu estou descendo. Ele estava satisfeito com seu trabalho. As caixilharias assentam perfeitamente nas janelinhas e na base das chaminés. Terminada a refeição, enquanto a esposa lavava a louça, Ned sintonizou o jornal da 1 da tarde. Repetiu-se o mesmo aviso, aquele que ela havia anotado pela manhã, mas o noticiário dava mais detalhes. Os bandos de pássaros causaram perturbações em todas as regiões, disse o locutor. E em Londres, o céu está tão escuro às 10 horas dessa manhã que parecia que toda a cidade estava coberta por uma imensa nuvem negra. Os pássaros pousavam no topo dos telhados, nos peitoris das janelas e nas chaminés. As espécies incluíam o mel, os tordos, pardais e, como seria de esperar, na metrópole, um grande número de pombos e estorninhos. E aquele frequentador do Rio Londres, a gaivota de cabeça preta. O espetáculo foi tão incomum que o trânsito parou em muitas vias públicas, o trabalho foi abandonado em lojas e escritórios e as ruas ficaram lotadas de pessoas observando os pássaros. Vários incidentes foram relatados. As prováveis causas do frio e da fome foram reafirmadas, os conselhos foram repetidos aos proprietários da casa.
A voz do locutor era calma e suave. Ned teve a impressão de que aquele homem tratava do assunto como se fosse uma piada preparada. Haveria outros como ele, centenas de pessoas que não sabiam o que era lutar no escuro com um bando de pássaros. Esta noite haveria festas em Londres, tal como nos dias de eleições. Pessoas se reunindo, gritando, rindo, ficando bêbadas. Venha ver os pássaros. Ned desligou o rádio. Ele se levantou e começou a trabalhar nas janelas da cozinha. Sua esposa observava, com o pequeno Johnny agarrado às suas saias. Mas você também vai colocar mesas aqui? Ele exclamou. Não terei escolha a não ser acender a luz antes das 3. Parece-me que não é necessário aqui embaixo. É melhor prevenir do que remediar, respondeu Ned. Eu não quero correr riscos. O que eles deveriam fazer? Disse ela. É retirar o exército para atirar nos pássaros. Isso os assustaria imediatamente. Deixe-os tentar, respondeu Ned. Como eles iriam conseguir isso? Quando os estivadores fazem greve, já levam o exército para o cais, respondeu ela. Soldados descem e descarregam os barcos. Sim, disse Ned. E Londres tem 8 milhões de habitantes, ou mais. Pense em todos os prédios, nos apartamentos, nas casas. Você acha que eles têm soldado suficiente para levá-los a atirarem pássaros dos telhados? Não sei, mas algo deveria ser feito. Eles têm que fazer alguma coisa. Ned pensou consigo mesmo que eles, sem dúvida, estavam considerando o problema nesse exato momento, mas que o que quer que decidissem fazer em Londres e nas grandes cidades não teria utilidade para pessoas que, como eles, viviam a 300 quilômetros de distância. Todo vizinho deve cuidar de si mesmo. Como estamos indo com os mantimentos? Perguntou. Bem, Ned, o que acontece agora? Não se preocupe. O que você tem na despensa? É amanhã quando tenho que fazer compras, você sabe. Nunca guardo comida crua, estraga. O açougueiro só chega depois de manhã. Mas posso trazer algo quando for à cidade amanhã. Ned não queria assustá-la, achei que era possível não poder ir à cidade amanhã. Ele olhou na despensa e no armário onde ela guardava as latas. Eles estiveram por alguns dias. Pão havia pouco. E o padeiro? Ele vem amanhã também. Ele notou que havia farinha. Se o padeiro não aparecesse, havia o suficiente para assar o pão. Antigamente era melhor, disse ele. Quando as mulheres faziam pão 2 vezes por semana, comiam sardinha salgada e havia comida suficiente para uma família resistir a um bloqueio, se necessário. Tentei dar peixe enlatado às crianças, mas elas não gostam, respondeu ela. Ned continuou pregando tábuas na frente das janelas da cozinha. Velas. Eles também estavam com falta de velas. Outra coisa que tínhamos que comprar amanhã. Bem, não havia outra escolha. Eles teriam que ir para a cama cedo esta noite. Isto é, se... Levantou-se, saiu pela porta dos fundos e ficou no pomar, olhando para o mar. O sol não tinha brilhado o dia todo e agora, mal eram 3 da tarde, já havia uma certa escuridão. O céu estava sombrio, melancólico, descolorido como o sol. Eu podia ouvir o mar batendo nas rochas. Ele começou a caminhar, descendo o caminho em direção à praia, na metade do caminho, e então parou. Ele percebeu que a maré havia subido. A rocha que apareceu acima das águas no meio da manhã estava agora coberta, mas não foi o mar que lhe chamou a atenção. As gaivotas haviam subido. Centenas delas, milhares delas, descreviam círculos no ar, erguendo as asas contra o vento. Foram as gaivotas que escureceram o céu e elas voavam em silêncio. Elas não produziram nenhum som. Elas giravam em círculos, subindo e descendo, testando sua força contra o vento. Ned se virou, ele correu pelo caminho e voltou para sua casa. Vou encontrar Gil, disse ele. Te espero no ponto de ônibus. O que está acontecendo? Perguntou sua esposa. Você está muito pálido. Mantenha Johnny dentro de casa, disse ele. Fecha bem a porta, acenda a luz e fecha as cortinas. Mas acabou de soar 3 horas.
ela objetou. Não importa, faça o que eu digo. Ele olhou para o galpão perto da porta dos fundos. Ele não encontrou nada que fosse muito útil. A picareta era pesada demais e a foice não servia para nada. Ele pegou a enxada. Era a única ferramenta adequada e leve o suficiente para ser carregada com você. Ele começou a caminhar pela estrada em direção ao ponto do ônibus. De vez em quando ele olhava para trás e por cima do ombro. As gaivotas voavam mais alto agora. Seus círculos eram mais abertos, mais amplos. Elas se espalharam pelo céu em imensa formação. Ele se apressou, mesmo sabendo que o ônibus não chegaria ao topo da colina antes das 4. Ele precisava se apressar. Ele não passou por ninguém no caminho. Ele estava feliz. Não houve tempo para parar e conversar. Uma vez no topo da colina, ele esperou. Era muito cedo. Ainda faltava meia hora. O vento leste, vindo das terras altas, atravessava impetuosamente os campos. Ele bateu os pés e soprou nas mãos. Ele podia ver as colinas argilosas ao longe, claramente delineadas contra a intensa palidez do céu. De trás delas surgiu algo preto, semelhante ao início de uma fuligem, que depois se alargou e ficou maior. Então a praga tornou-se uma nuvem, e a nuvem tornou-se 5 outras nuvens que se espalharam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E não eram nuvens, eram pássaros. Ficou observando-os cruzar o céu, e quando um dos trechos em que se dividiram passou 100 metros acima da sua cabeça, percebeu, pela velocidade em que viajavam, que se dirigiam para o interior, para a parte superior do país, que não tinha interesse no povo da península. Eram gralhas, corvos, gralhas, pegas, gaios, todas as aves que geralmente atacavam as espécies menores. Mas essa tarde estavam destinadas a alguma outra missão. Eles estão indo para as cidades, pensou Ned. Eles sabem o que têm que fazer. Nós aqui somos menos importantes. As gaivotas cuidarão de nós. Os outros vão para as cidades. Ele se aproximou da cabine telefônica, entrou e pegou o fone. Na SEB, eles seriam os encarregados de transmitir a mensagem. Estou falando da Highway, disse ele, perto do ponto de ônibus. Desejo informar que grandes formações de aves estão adentrando a região. As gaivotas também estão se formando na baía. Muito bem, respondeu a voz lacônica, cansada. Você será responsável por transmitir essa mensagem ao departamento correspondente? Sim. A voz agora parecia impaciente, cansada. O zumbido da linha foi restaurado. Ela é diferente, pensou Ned. Ele não se importa com tudo isso. Talvez você tenha passado o dia todo atendendo ligações. Ele planeja ir ao cinema esta noite. Ele aceitará a mão de um amigo. Olha quantos pássaros. Ele não se importa com tudo isso. O ônibus bancou até o topo da colina. Jill e 3 ou 4 outras meninas saíram. O ônibus continuou pela cidade. Para que serve a enxada, pai? As garotas o cercaram rindo, apontando para ele. Tenho usado, disse ele. E agora vamos para casa. Tá frio para ficar aí. Vou observar você cruzar os campos. Ver o quão rápida você consegue correr. Ela estava conversando com os colegas de Jill e pertenciam às diferentes famílias que moravam nas casas vizinhas. Um pequeno atalho os levaria para suas casas. Queremos brincar um pouco, disse uma delas. Não. Vai para casa ou contarei às suas mães. Elas sussurraram uma para a outra e depois correram pelos campos. Jill olhou de mau humor para o pai. Sempre ficamos e jogamos um pouco, disse ela. Hoje não, ele respondeu. Vamos, não vamos perder tempo. Ele agora podia ver as gaivotas descrevendo círculos sobre os campos, entrando gradualmente na terra, silencioso, ainda em silêncio. Olha lá em cima, pai! Olha as gaivotas! Sim, se apresse.
Para onde elas estão voando? Para onde elas estão indo? No interior, suponho, onde está mais quente. Ele pegou a mão dela e a arrastou pelo caminho atrás dele. Não vai tão rápido, eu não posso te seguir. As gaivotas observavam as gralhas e os corvos. Elas estavam se espalhando em formação de um lado a outro do céu. Grupos de milhares delas voaram para os 4 pontos cardeais. Que é isso, pai? Que as gaivotas estão fazendo? A fuga delas ainda não estava determinada, como a das gralhas e dos shougs. Eles continuaram a descrever círculos no ar. Elas também não voaram tão alto, como se estivessem esperando algum sinal, como se tivessem que tomar alguma decisão. A ordem não estava clara. Você quer que eu leve você, Gil? Venha, fique de costas. Assim pensei que poderia ir mais rápido, mas ele estava errado. Gil era pesada e deslizava. Ela também estava chorando. Seu senso de urgência e de medo havia passado para a garota. Quero que as gaivotas vão embora. Eu não gosto delas. Elas estão se aproximando da estrada. Ele a colocou de volta no chão. Ele correu levando Gil como se estivesse a reboque. Ao fazer a curva da estrada ao lado da fazenda, ele viu o fazendeiro guardando o carro na garagem. Nete acenou para ele. Você pode nos fazer um favor? Disse. Que é? O Sr. Trigg virou-se em sua cadeira e olhou para eles. Um sorriso iluminou seu rosto corado e jovial. Parece que estamos nos divertindo, disse ele. Você já viu as gaivotas? Jim e eu vamos sair e atirar nelas. Todo mundo fala sobre elas. Ouvi dizer que você foi perturbado esta noite. Você quer uma espingarda? Nete balançou a cabeça. O carro pequeno estava cheio de coisas. Só havia espaço para Gil se ela ficasse em cima das latas de óleo no banco de trás. Eu não preciso de uma espingarda, disse Nete, mas eu apreciaria se você levasse Gil para casa. Ela tem medo dos pássaros. Ela disse isso apressadamente. Ele não queria falar na frente de Gil. Tudo bem, concordou o fazendeiro. Vou levá-la para casa. Por que você não fica e participa do concurso de tiro? Faremos as penas voarem. Gil entrou e o motorista, virando o carro, acelerou pela estrada em direção à casa. Nete seguiu atrás. Trigg devia estar maluco. De que adiantava uma espingarda contra um firmamento de pássaros? Nete, agora livre das preocupações de Gil, teve tempo de olhar em volta. Os pássaros continuaram a voar pelos campos. Eram quase todas as gaivotas comuns, mas entre elas também estava a gaivota preta. Geralmente eles se mantinham isolados, mas agora marchavam juntos. Algum vínculo os uniu. Gaivota negra atacava pássaros menores e até, segundo ele, ouvira dizer, cordeiros recém-nascidos. Ele não tinha visto. Ele se lembrou disso agora, porém, enquanto olhava para o céu. Eles estavam se aproximando da fazenda. Seus círculos estavam diminuindo. As gaivotas negras voavam na frente. As gaivotas negras conduziam os bandos. A fazenda era, portanto, seu objetivo. Eles estavam indo para a fazenda. Nete acelerou o passo em direção à sua casa. Ele viu o carro do fazendeiro dar meia volta e voltar. Quando ela o alcançou, ela freou bruscamente. Menina já está lá dentro, disse o fazendeiro. Sua esposa estava esperando por ela. Bem, o que você acha? Na cidade dizem que foram os russos, que os russos envenenaram os pássaros. Como que eles puderam fazer isso? Nete perguntou. Não me pergunta, você sabe como surgem os boatos. Que você vem ao meu concurso de tiro? Não, eu pretendo ficar em casa. Minha esposa ficaria preocupada. A minha disse que seria bom se pudéssemos comer gaivota, disse Trigg. Teremos gaivota assada, gaivota cozida, e se não bastasse, gaivota em conserva. Espere que eu atire nelas. Isso vai assustá-las. Você tapou as janelas com tábuas? Não, que bobagem. O pessoal do rádio gosta de assustar as pessoas. Hoje eu tinha coisa mais importante para fazer do que pregar as janelas. Se eu fosse você, eu faria isso. Bah, você exagera. Quer vir dormir na nossa casa? Não, obrigado de qualquer maneira. Bem, pense nisso amanhã. Nós lhe daremos uma gaivota no café da manhã.
O fazendeiro sorriu e virou o carro em direção ao portão da fazenda. Ned se apressou. Atravessou o bosque, passou pelo velho celeiro e atravessou o portão que dava acesso ao prado. Ao passar pelo portão, ele ouviu o zumbido de asas. Uma gaivota negra mergulhou sobre ele. Errou. Mudou o voo e levantou-se para mergulhar novamente. Num instante juntaram-se a ele outras 6, 7, uma dúzia de gaivotas, brancas e pretas, misturadas. Ned jogou a enxada no chão. Não funcionou para ele. Cobrindo a cabeça com os braços, ele correu em direção à casa. As gaivotas continuaram a mergulhar sobre ele num silêncio absoluto, apenas interrompida pelo bater das asas. Terrível zumbido de asas. Sentiu sangue nas mãos, nos pulsos, no pescoço. As pontas afiadas rasgavam a carne. Se ao menos ele pudesse mantê-las longe de seus olhos, era a única coisa que importava. Ele tinha que mantê-los longe de seus olhos. Ainda não tinham aprendido a agarrar-se a um homem, a rasgar-lhe a roupa e a atirar-se em massa contra a cabeça, contra o corpo. Mas a cada nova descida, a cada novo ataque, eles ficavam mais ousados. Eles não se importavam nem um pouco com eles mesmos. Quando eles mergulhavam e erraram, eles caíram violentamente e ficaram no chão, machucados, explodindo. Ned, enquanto corria, tropeçou nos corpos destruídos que empurrou para frente com os pés. Ele alcançou a porta e bateu nela, com as mãos sangrentadas. Devido às tábuas pregadas na frente das janelas, nenhuma luz brilhava. Tudo estava escuro. Deixe-me entrar! Deixa-me entrar! Ele gritou. Sou Ned! Deixe-me entrar! Ele gritou alto para ser ouvido acima do zumbido das asas das gaivotas. Então ele viu a planga suspensa acima dele no céu, pronta para mergulhar. As gaivotas viraram-se, recuaram, voaram juntas contra o vento. Apenas a planga permaneceu. Uma única planga no céu acima dele. Suas asas de repente se dobraram ao longo de seu corpo. E ela caiu como uma pedra. Ned gritou e a porta se abriu. Ele cruzou a soleira apressadamente e sua esposa jogou todo o peso do corpo contra a porta. Eles ouviram o barulho da planga caindo. Sua esposa tratou de seus ferimentos. Eles não eram profundos. Os pulsos e o dorso das mãos foram os que mais sofreram. Se ele não estivesse usando boné, teria levado um golpe na cabeça. Quanto à planga, a planga poderia ter quebrado o pescoço. As crianças choravam naturalmente. Eles tinham visto sangue nas mãos do pai. Tá tudo bem agora, ele disse a eles. Isso não me machuca. Eles nada mais são do que arranhões. Brinque com Johnny, Jill. Mamãe vai lavar essas feridas. Ele fechou a porta para que eles não pudessem vê-lo. Sua esposa estava pálida. Ele começou a derramar água no coxo. Eu os vi lá em cima. Ela sussurrou. Eles começaram a se reunir no momento em que Jim entrou com o Sr. Trigg. Eu fechei a porta apressadamente e ela emperrou. É por isso que não conseguia abri-lo imediatamente quando você chegou. Graças a Deus eles esperaram por mim, disse ele. Jill teria caído em pouco tempo. O único pássaro teria feito isso. Furtivamente, para que as crianças não se alarmassem, continuaram falando em sussurros, enquanto ela lhe enfaixava as mãos e o pescoço. Eles estão voando para o interior, disse ele. Milhares deles. Gralhas, corvos, todos os pássaros maiores. Eu os vi do ponto de ônibus. Eles vão para as cidades. Mas o que eles podem fazer, Ned? Eles vão atacar. Eles atacarão qualquer um que encontrarem nas ruas. Depois vão experimentar as janelas, as chaminés. Por que as autoridades não fazem alguma coisa? Por que eles não eliminam o exército? Colocam metralhadoras? Algo assim? Não houve tempo. Ninguém está preparado. Ouviremos o que eles têm a dizer no noticiário das 6. Ned voltou para a cozinha, seguido pela esposa. Johnny estava brincando calmamente no chão. Apenas Jill parecia inquieta. Eu ouço os pássaros, disse ele. Ouça, pai. Ned ouviu.
Das janelas da porta vinham sons abafados, asas que roçavam a superfície, deslizando, arranhando, procurando uma forma de entrar. O barulho de muitos corpos aglomerados, se esfregando nas paredes, de vez em quando um baque súbito, um estrondo, um mergulho de um pássaro caindo no chão. Alguns vão se matar assim, pensou ele, mas não é o suficiente. Nunca é o suficiente. Bem, ele disse em voz alta, eu coloquei tábuas nas janelas. Os pássaros não podem entrar. Ele estava examinando todas as janelas. Seu trabalho foi cuidadoso. Todas as rachaduras foram cobertas. Eu faria outra coisa, no entanto. Encontrou cunhas, pedaços de estanho, ripas de madeira, tiras de metal e prendeu-as nas laterais para reforçar as tábuas. As marteladas ajudavam a abafar o barulho dos pássaros. O atrito, as batidas e, mais sinistro, ele queria que seus filhos ouvissem o barulho de vidro quebrando. Ligue o rádio, disse ele. Vamos ver o que ele diz. Isso também disfarçaria os ruídos, subindo até os quartos, e reforçou as janelas. Eu ouvi os pássaros no telhado, o arranhar das unhas, o som insistente, contínuo. Ele decidiu que deveriam dormir na cozinha. Eles mantinham o fogo aceso, tiravam os colchões, colocavam no chão. Não parecia muito calmo com as lareiras nos quartos. As tábuas que ele colocou na base das chaminés poderiam cair. Na cozinha, graças ao fogo, estariam seguros. Eu teria que tirar sarro disso. Finja na frente das crianças que elas estavam brincando no acampamento. Se o pior acontecesse e os pássaros forçassem a entrada pelas chaminés dos quartos, levariam horas, talvez dias, até que conseguissem destruir as portas. Os pássaros ficariam presos nos quartos. Eles não poderiam fazer nenhum mal lá. Aglomerados dentro de suas paredes, eles morreriam sufocados. Ele começou a baixar os colchões. Quando ele o viu, os olhos de sua esposa se arregalaram de medo. Ele pensou que os pássaros já haviam invadido o andar de cima. Bem, disse ele em tom jovial, esta noite vamos dormir todos juntos na cozinha. É melhor dormir aqui perto do fogo. Assim não seremos incomodados por esses pássaros estúpidos que andam por aí batendo nas janelas. Pediu que os filhos o ajudassem a afastar os móveis e teve o cuidado, com a ajuda da esposa, de colocar o armário ao lado da janela. Encaixou bem, foi uma proteção adicional. Agora os colchões podiam ser colocados, um ao lado do outro, encostados na parede onde ficava o armário. Estamos bastante seguros agora, pensou ele. Estamos confortáveis e isolados, como num abrigo antiaéreo. Podemos resistir. A única coisa que me preocupa são as compras. Comida e carvão para o fogo. Temos 1 ou 2 dias, não mais. Então, não adiantava formar projetos com tanta antecedência. Eles dariam instruções pelo rádio. Eles diriam às pessoas o que fazer. Então, no meio de seus problemas, ele percebeu que o rádio não transmitia nada, além de música dançante. Música dançante. Não o programa infantil como deveria ser. Ele olhou para o mostrador. Sim, a estação local estava ligada. Dançante. Eu sabia o motivo. Os programas habituais foram abandonados. Isso só aconteceu em ocasiões excepcionais. Eleições, coisas assim. Tentou lembrar se a mesma coisa havia acontecido durante a guerra, quando houve duros ataques aéreos em Londres. Mas é claro que a BBC não esteve em Londres durante a guerra. Transmitiu seus programas de outros estúdios, instalados provisoriamente. Estamos melhores aqui, pensou ele. Estamos melhores aqui na cozinha, com as portas e as janelas fechadas com tábuas, do que como estão as cidades. Graças a Deus não estamos nas cidades. Às 6, a música parou.
sinal da hora soou. Não importava se as crianças estavam com medo, eu tinha que ouvir a notícia. Houve uma pausa. Então o locutor falou. Sua voz era grave, solene, completamente diferente daquele do meio-dia. Isto é Londres, disse ele. Às 4 horas desta tarde foi proclamado o estado de emergência em todo o país. Estão a ser tomadas medidas para salvaguardar as vidas e propriedades da população, mas deve ser entendido que essas não são susceptíveis de ter um efeito imediato, dada a natureza súbita e sem precedentes da crise atual. Todos os habitantes devem tomar precauções com a sua própria casa e onde várias pessoas vivem juntas, como em apartamentos e apartamentos. Devem concordar em fazer tudo o que puderem para manter a ordem e impedir a entrada nelas. É absolutamente necessário que todos fiquem em casa esta noite, que ninguém permaneça nas ruas, estradas ou em qualquer outro lugar desprotegido. Um grande número de pássaros está atacando todos que vêm e já começaram a atacar edifícios, mas estes, com o devido cuidado, devem ser impenetráveis. Pede-se à população que mantenha calma e não entre em pânico. Dado o caráter excepcional da situação, não serão transmitidos mais programas de qualquer estação emissora até às 7 horas da manhã. Tocaram o hino nacional. Nada mais aconteceu. Ned desligou o rádio, ele olhou para sua esposa e ela olhou de volta para ele. O que está acontecendo? Jim perguntou. O que o rádio disse? Não haverá mais shows esta noite, disse Ned. Houve um colapso na BBC. É por causa dos pássaros? Gil perguntou. Os pássaros? Os pássaros fizeram isso? Não, respondeu Ned. É que todo mundo está muito ocupado. Também precisa se livrar dos pássaros, que estão agitando tudo lá em cima nas cidades. Bem, por uma noite, podemos passar sem o rádio. Gostaria que tivéssemos um gramofone, disse Gil. Isso seria melhor do que nada. Seu rosto estava voltado para o armário, encostado nas janelas. Embora tentassem ignorá-lo, percebiam claramente o atrito, o clique, o bater persistente das asas. Jantaremos em breve, sugeriu Ned. Pergunte à mamãe algo bom, algo que todos nós gostamos, né? Ele acenou para sua esposa e piscou. Ela queria que a expressão de medo e apreensão desaparecesse do rosto de Gil. Enquanto o jantar era preparado, ele assoviava, cantava, fazia todo o barulho que podia, e parecia-lhe que os sons externos não eram tão altos como a princípio. Ele imediatamente subiu para os quartos e ouviu. Os velhos arranhões no telhado não podiam mais ser ouvidos. Eles adquiriram a faculdade de raciocinar, pensou. Eles sabem que é difícil entrar aqui. Eles tentarão em outro lugar. Eles não vão perder tempo conosco. O jantar transcorreu sem incidentes. Então, enquanto tiravam a mesa, ouviram um som novo, zumbido, familiar. Um som que todos conheciam e entendiam. Sua esposa olhou para ele, seu rosto se iluminando. Eles são aviões, disse ele. Eles estão enviando aviões atrás dos pássaros. Isso é o que disse desde o início que eles deviam fazer. Eles vão assustá-los. São tiros de canhão? Você não ouve canhões? Talvez tenha sido tiro de canhão no mar. Ned não sabia dizer. Os grandes canhões navais podem ter sido eficazes contra as gaivotas no mar, mas as gaivotas estavam agora no interior. Os canhões não podiam bombardear a costa por causa da população. É bom ouvir os aviões, não é? Disse sua esposa. E Giz, perdendo seu entusiasmo, começou a pular com Johnny. Os aviões alcançarão os pássaros. Os aviões vão expulsá-los.
Só então ouviram um estrondo a cerca de 3 quilômetros de distância, seguido por outro e depois outro. O rugido dos motores diminuíram e desapareceu no mar. O que foi isso? Perguntou a mulher. Eles estavam jogando bombas nos pássaros? Não sei, respondeu Ned. Acho que não. Ele não queria dizer a ela que o barulho que ouviram era o som de um avião caindo. Foi, sem dúvida, um risco para as autoridades enviarem forças de reconhecimento, mas poderiam ter percebido que a operação era suicida. O que os aviões poderiam fazer contra os pássaros que mergulhavam para morrer contra as hélices e fuzilagens, mas se jogavam no chão? Presumi que isso estava sendo tentado em todo o país, e a um preço muito caro. Alguém no topo havia perdido a cabeça. Para onde foram os aviões, pai? Gil perguntou. Eles retornaram à sua base, respondeu ele. Bem, é hora de ir para a cama. Ele mantinha a esposa ocupada, despindo as crianças em frente do fogo, arrumando os colchões e fazendo muitas outras coisas, enquanto voltava para a casa para se certificar que tudo estava bem. O zumbido da aeronave não podia mais ser ouvido. Os canhões pararam de disparar. Um desperdício de vida e esforço, disse Ned a si mesmo. Não podemos matar pássaros suficientes dessa forma. Custa muito caro. O gás permanece. Talvez eles tentem passar gases venenosos. Naturalmente, eles nos avisariam primeiro, se o fizessem. Uma coisa é certa. Os melhores cérebros do país passarão a noite concentrados nesse assunto. De certa forma, a ideia o acalmou. Representou uma equipe de cientistas, naturalistas e técnicos reunidos em conselho para deliberar. Eles já estarão trabalhando no problema. Esta não era uma tarefa do governo, nem dos chefes do Estado-Maior. Estas limitar-se-iam a pôr em prática as ordens dos cientistas. Eles terão que ser implacáveis, pensou ele. O pior é que, se decidirem usar gás, terão que arriscar mais vidas. Todo o gado e toda a terra também seriam contaminados. Contanto que ninguém entre em pânico, isso é o ruim. Deixe as pessoas entrarem em pânico e perderem a cabeça. A BBC fez bem em nos alertar sobre isso. No andar de cima, nos quartos, tudo estava tranquilo. Não houve arranhões e arranhões nas janelas. Uma trégua na batalha. Reagrupamento de forças. Não era assim que chamavam nos relatórios de guerra? O vento, porém, não parou. Eu ainda podia ouvi-lo rugindo nas chaminés. E o mar quebrando ali na praia. Então ele se lembrou da maré. A maré estaria baixando. Talvez a trégua tenha sido devido à maré. Havia uma lei que os pássaros obedeciam, que estava relacionada com o vento leste e a maré. E olhou para o relógio. Quase 8. A maré alta deve ter ocorrido há 1 hora. Isso explicava a trégua. Os pássaros atacaram na maré alta. Eles podem não ter agido assim no interior, mas essa parecia ser a tática que seguiram no litoral. Ele calculou mentalmente o tempo. Eles tinham 6 horas pela frente. Quando a maré subisse novamente por volta de 1h20 da manhã, os pássaros voltariam. Havia 2 coisas que eu poderia fazer. O primeiro, descansar com a esposa e os filhos. Dormir o máximo que puderem até ao amanhecer. A segunda era sair, ver como estavam as pessoas da fazenda e se o telefone ainda funcionava para podermos receber notícias da sede. Ele chamou baixinho a esposa, que acabara de colocar os filhos na cama. Ela subiu até a metade da escada e ele lhe contou o que pretendia fazer. Não vá, disse ela imediatamente. Não me deixa sozinha com as crianças. Eu não pude resistir. Sua voz aumentou histericamente. Ela a acalmou. Ele a acalmou. Tá tudo bem, disse ele. Tá tudo bem. Vou esperar até de manhã. Às 7 ouviremos o noticiário da rádio. Mas de manhã, quando a maré baixar novamente,
Irei à fazenda ver se nos dão pão e batatas, e também um pouco de leite. Sua mente estava ocupada, formando planos em antecipação e possíveis contingências. Naturalmente, as vacas não teriam sido ordenhadas esta noite. Teriam ficado do lado de fora do curral. Enquanto os moradores da casa se barricavam atrás das janelas tapadas, assim como eles. Isto é, se tivessem tido tempo para tomar precauções. Pensou em Trigg sorrindo para ele do carro. Não haveria competição de tiro esta noite. As crianças tinham adormecido. Sua esposa, ainda vestida, estava sentada no colchão. Ela olhou nervosamente para o marido. O que você vai fazer? Sussurrou. Ned balançou a cabeça, sinalizando para ela ficar em silêncio. Lenta e cuidadosamente, ele abriu a porta dos fundos e olhou para fora. A escuridão era absoluta. O vento soprava mais forte do que nunca. Era um vento gelado, vindo do mar, em rajadas rápidas. Ele colocou o pé no degrau do outro lado da porta. Estava cheio de pássaros. Havia pássaros, mortos por toda parte, sob as janelas, contra as paredes. Eles eram os suicidas, os malucos. Seus pescoços estavam quebrados. Para onde quer que eu olhasse, via pássaros mortos. Nenhum sinal dos vivos. Com a mudança da maré, os vivos voaram em direção ao mar. As gaivotas estariam agora empoleiradas nas águas, como haviam estado pela manhã. Ao longe, no morro onde o trator estivera 2 dias antes, alguma coisa queimava, um dos aviões que caiu. O fogo, impulsionado pelo vento, atingiu um palheiro. Ele olhou para os corpos dos pássaros e ocorreu-lhe que, se os empilhasse uns sobre os outros nos parapeitos da janela, eles forneceriam proteção adicional para o próximo ataque. Não muito, talvez, mas alguma coisa. As carcaças teriam de ser dilaceradas, bicadas, atacadas e afastadas antes que as aves vivas pudessem se firmar no parapeito das janelas e atacar o vidro. Ele começou a trabalhar no escuro. Foi ridículo. Ele sentia nojo de tocá-los. Os cadáveres ainda estavam quentes e ensanguentados. As penas estavam manchadas de sangue. Ele sentiu seu estômago revirar, mas continuou com seu trabalho. Ele percebeu com horror que todas as vidraças estavam quebradas. Apenas as tábuas mantinham os pássaros afastados. Ele encheu o vidro quebrado com os corpos ensanguentados dos pássaros. Quando terminou, voltou para casa. Ele trancou a porta da cozinha para maior segurança. Ele removeu as bandagens embebidas no sangue dos pássaros, não nas feridas. Colocou um novo curativo. Sua esposa preparou chocolate para ele e ele bebeu com vontade. Ele estava muito cansado. Bem, disse ele sorrindo, não se preocupe, tudo ficará bem. Ele deitou-se no colchão e fechou os olhos. Ele adormeceu imediatamente. Teve um sono agitado, pois através de seus sonhos deslizou a sombra de algo que havia esquecido. Algo que ele deveria ter feito e ele perdeu. Algum cuidado que lhe ocorreu tomar, mas que não colocou em prática e que não conseguiu identificar em seu sonho. De alguma forma estava relacionado ao avião em chamas e ao palheiro na colina. Contudo, ele continuou a dormir. Ele não acordou. Foi a esposa quem sacudiu pelo ombro, finalmente, que o acordou. Eles já começaram. Ele soluçou. Eles começaram há 1 hora. Não consigo mais ouvir sozinho. E além disso, há algo que cheira mal. Algo que está queimando. Então ele se lembrou. Ele havia esquecido de acender o fogo. Havia apenas brasas prestes a apagar. Ele se levantou rapidamente e acendeu a lâmpada. As batidas já haviam começado a soar nas portas e nas janelas. Mas não foi isso que lhe atraiu a atenção. Era o cheiro de penas chamuscadas. O cheiro encheu a cozinha. Ele percebeu imediatamente o que era. Os pássaros desciam pela chaminé em direção à cozinha. Ele pegou o papel e gravetos, colocou sobre as brasas, então ele pegou o pote da parafina.
Afasta-se, ele ordenou à esposa. Temos que correr esse risco. Ele jogou a parafina no fogo, uma chama crepitante subiu pela chaminé. Sobre o fogo caíram os corpos carbonizados e enegrecidos dos pássaros. As crianças acordaram e começaram a chorar. O que está acontecendo? Gil perguntou. O que aconteceu? Nete não teve tempo de responder. Ele estava retirando os cadáveres da lareira e jogando-os no chão. As chamas continuavam a crescer e havia o perigo de o fogo que ele acendera se espalhar. As chamas afastariam os pássaros vivos da boca da chaminé. A dificuldade estava na maior parte inferior. Esta foi obstruída pelos corpos fumegantes e inertes das aves, surpreendidas pelo fogo. Ele mal prestou atenção aos ataques que se concentraram nas portas e janelas. Deixe-os bater as asas, deixe-os quebrar os bicos, deixe-os perder a vida na tentativa de forçar a entrada em sua casa. Eles não entenderiam. Ele agradeceu a Deus por ter uma casa antiga, com pequenas janelas, paredes sólidas, não como as novas casas da cidade, que o céu proteja aqueles que viveram lá. Parem de chorar, gritou ele para as crianças. Não há nada a temer. Parem de chorar. Ele continuou a afastar os corpos fumegantes enquanto eles caíam no fogo. Isso vai convencê-los, disse ele a si mesmo. Enquanto o fogo não atingir a chaminé, estaremos seguros. Eu mereço levar um tiro por isso. A última coisa que eu deveria ter feito antes de dormir era acender o fogo. Eu sabia que havia algo. Misturado com o raspar e bater das tábuas das janelas, de repente ouviu-se o som familiar do relógio da cozinha marcando as horas. 3 da manhã. Ainda faltavam pouco mais de 4 horas. Eu não tinha certeza da hora exata da maré alta. Estimulei que não começaria a cair muito antes das 7h30 ou 20 para as 8. Ligue o fogão, disse ele à esposa. Faça-nos um chá e um pouco de chocolate para as crianças. Não faz sentido ficar sentado sem fazer nada. Essa foi a linha a seguir. Mantenha ela e as crianças ocupadas. Andar de um lugar para o outro, comendo, bebendo. Melhor era estar sempre em movimento. Ele esperou perto do fogo, as chamas estavam morrendo. Mas não caíam mais corpos pela chaminé. Ele empurrou o atiçador o máximo que pôde. Não encontrou nada. Estava claro, a chaminé estava limpa. Ele enxugou o suor da testa. Vamos, Gil, disse ele. Traga-me mais algumas fichas. Teremos um bom fogo em breve. Mas ela não queria se aproximar. Ele estava olhando para os cadáveres carbonizados dos pássaros empilhados ao lado dele. Não se preocupe com eles, disse-lhe o pai. Vamos colocá-los no corredor quando o fogo estiver pronto. O perigo da chaminé desapareceu. Isso não aconteceria novamente se o fogo continuasse queimando dia e noite. Amanhã terei que trazer mais combustível da fazenda, pensou. Isso não pode durar mais muito e nem para sempre. Eu vou descobrir. Posso fazer isso na maré baixa. Quando a maré baixar, você pode trabalhar e sair em busca do que precisa. A única coisa que temos que fazer é nos adaptar à circunstância. Isso é tudo. Beberam chá e cacau e comeram várias fatias de pão e extrato de carne. Nete percebeu que só restava meio pão. Não importava. Eles conseguiriam mais. Voltar, exclamou o pequeno Johnny, apontando para as janelas com a colher. Voltaram. Afastem-se. Os pássaros. Tudo bem, disse Nete sorrindo. Não queremos esses patifes. Queremos? Já estamos fartos. Eles começaram a aplaudir quando o som dos pássaros suicidas foi ouvido. Mais um, pai, exclamou Gil. Aquele não tem mais nada para fazer. Sim, disse Nete. Aquele patife está pronto. Essa foi a maneira de fazer isso. Esse era o espírito. Se conseguissem continuar até às 7 horas, quando foi transmitido o primeiro boletim de notícias, teriam conseguido muito. Dê-nos um cigarro, disse a esposa. Um pouco de fumaça dissipará o cheiro de penas queimadas. Restam apenas 2 no pacote, disse ela.
Eu deveria ter comprado mais para você. Bem, vou pegar um e guardar o outro para quando faltar. Era inútil tentar fazer as crianças dormirem. Não foi possível dormir enquanto continuavam as batidas e arranhões nas janelas. Ele se sentou no colchão, passando um braço em volta de Gil e o outro em volta da esposa. Estava com Johnny no colo, os quatro cobertos pelos cobertores. Não posso deixar de admirar esses canalhas, disse ele. Eles têm provas. Você poderia pensar que eles já estariam fartos do jogo, mas não é o caso. A admiração era difícil de manter. As batidas continuaram incessantemente. Um novo som de algo raspando feriu o ouvido de Ned, como se uma palheta mais afiada que qualquer uma das anteriores tivessem vindo para tomar o lugar de suas companheiras. Tentou lembrar os nomes dos pássaros. Tentou pensar quais espécies específicas serviriam para a tarefa. Não eram as batidas rítmicas do pica-pau. Teria sido rápido e tranquilo. Isso era mais sério, porque se continuasse por muito tempo, a madeira acabaria se estilhaçando, assim como os vidros. Então ele se lembrou dos falcões. Seria possível que os falcões tivessem substituído as gaivotas? Havia agora urubus nos parapeitos das janelas, usando tanto as garras quanto o bico. Falcões, urubus, peneireiros, falcões. Tinha me esquecido das aves de rapina. Ele havia esquecido a força das aves de rapina. Faltavam 3 horas, e enquanto esperavam o momento em que eu vissem a madeira se estilhaçando, as garras continuaram arranhando. Neto olhou ao redor, considerando quais móveis ela poderia quebrar para fortalecer a porta. As janelas eram protegidas pelo armário, mas eu não tinha muita confiança na porta. Subiu as escadas, mas quando chegou ao patamar, parou e escutou. Ouvia-se uma sucessão de batidas surdas, produzidas pelo roçar de alguma coisa no chão do quarto das crianças. Os pássaros tinham ido embora. Ele pressionou o ouvido contra a porta, não havia dúvida. Eu podia ouvir o farfalhar das asas e os leves arranhões no chão. O outro quarto ainda estava livre. Ele entrou e começou a retirar os móveis. Empilhados no topo da escada, protegiam a porta do quarto das crianças. Foi uma precaução, talvez fosse desnecessário. Não pude empilhar os móveis contra a porta, porque ela abria para dentro. A única coisa a fazer era colocá-los no topo da escada. Desce, Ned. O que você está fazendo? Gritou sua esposa. Já vou, respondeu ele. Estou terminando de colocar as coisas em ordem aqui. Eu não queria que ele subisse. Ele não queria que ela ouvisse o som das patas no berçário, o roçar daquelas asas na porta. Às 5h30 propôs que tomassem café da manhã, bacon e pão frio. Nem que fosse para deter o pânico incipiente que começava a se refletir nos olhos de sua esposa e acalmar os filhos assustados. Ela não sabia que os pássaros já haviam subido as escadas. Felizmente o quarto não caiu em cima da cozinha. Se fosse esse o caso, ela não pôde deixar de ouvir o barulho que eles faziam lá em cima, batendo nas tábuas. As batidas estúpidas e sem sentido dos pássaros suicidas que voaram para dentro da sala, batendo a cabeça contra a parede. Ele conhecia bem as gaivotas brancas. Elas não tinham cérebro. As gaivotas negras eram diferentes. Sabiam muito bem o que faziam. Também os urubus e os falcões. Ele se viu olhando para o relógio, olhando para os ponteiros que giravam tão lentamente em torno do mostrador. Ele percebeu que suas teorias não tivessem correta, se o ataque não parasse com a mudança da maré,
acabariam sendo derrotados. Não poderiam continuar durante todo o longo dia sem ar, sem descanso, sem mais combustível, sem... Seus pensamentos voavam. Ele sabia que eles precisavam de muitas coisas para resistir a um cerco. Eles não estavam bem preparados. Eles não foram avisados. Talvez eles estivessem mais seguros nas cidades, afinal. Seu primo morava a uma curta distância de trem. E se eu pudesse ligar para ele da fazenda, eles poderiam alugar um carro. Seria mais rápido alugar um carro entre duas marés altas. A voz de sua esposa, chamando-o repetidamente pelo nome, afugentou seu desejo repentino e desesperado de dormir. E aí, o que está acontecendo? Ele exclamou amargamente. O rádio, disse sua esposa. Ele estava olhando para o relógio. São quase 7 horas. Não gire a maçaneta, exclamou ele, impaciente pela primeira vez. Está na BBC. Eles vão conversar a partir daí. Eles esperaram. O relógio da cozinha bateu 7 horas. Nenhum som veio. Nenhuma campainha tocando, nenhuma música. Esperaram até 7h15 e mudaram de estação. O resultado foi o mesmo. Não houve boletim informativo. Nós entendemos mal, disse ele. Eles não transmitirão ainda das 8. Eles deixaram o aparelho conectado e Ned pensou na bateria, imaginando quanta carga ainda lhe restava. Geralmente eles recarregavam quando a esposa ia fazer compras na cidade. Se a bateria falhasse, eles não conseguiriam ouvir as instruções. Está melhorando, sua esposa sussurrou. Não vejo, mas percebo, e os pássaros não batem mais com tanta força. Ele estava certo. Os golpes e o atrito estavam ficando mais fracos a cada momento. E também os empurrões. A luta para abrir caminho que se ouvia junto à porta, nos parapeitos das janelas. A maré começou a baixar. Às 8 horas não havia mais barulho. Apenas o vento. As crianças, sonolentas pelo silêncio, adormeceram. Às 8h30, Ned desligou o rádio. O que você está fazendo? Sentiremos falta das notícias, disse sua esposa. Não haverá nenhuma notícia, respondeu Ned. Teremos que depender de nós mesmos. Ele caminhou até a porta e removeu lentamente os obstáculos que havia colocado. Ele levantou os ferrolhos, passando por cima dos cadáveres caídos no degrau da frente, respirou o ar frio. Ele tinha 6 horas pela frente e sabia que deveria reservar suas forças para as coisas necessárias. De forma alguma deveria desperdiçá-las. Comida, eletricidade, combustível eram coisas necessárias. Se conseguisse obter um número suficiente deles, eles poderiam durar mais uma noite. Ele deu um passo à frente e então viu os pássaros vivos. As gaivotas tinham ido, como antes, para o mar. Lá eles procuraram a comida e o impulso da maré antes de retornar ao ataque. As aves terrestres não. Eles esperaram e observaram. Ned os viu nas sebes, no chão, amontoados entre as árvores, fileira após fileira de pássaros, parados, imóveis. Ele caminhou até o final de seu pequeno jardim. Os pássaros não se moveram. Eles continuaram a observá-lo. Tenho que comprar mantimentos, disse Ned a si mesmo. Tenho que ir à fazenda comprar mantimentos. Ele voltou para casa. Ele examinou as portas e janelas, subiu as escadas e entrou no quarto das crianças. Estava vazio, exceto pelos pássaros mortos caídos no chão. Os vivos estavam lá fora, no jardim, nos campos. Ele desceu até a cozinha. Vou para a fazenda, disse ele. Sua esposa o pegou pelo braço. Ele tinha visto os pássaros pela porta aberta. Leve-nos, ela implorou. Não podemos ficar aqui sozinhos. Prefiro morrer do que ficar sozinha. Ned considerou a questão. Ele balançou a cabeça. Vamos então, disse ele. Traga as cestas e o carrinho de Johnny. Podemos carregar o carrinho com coisas. Vestiram-se adequadamente para enfrentar o vento cortante, calçaram luvas e cachecols. Ned pegou Gil pela mão e sua esposa colocou Johnny no carrinho. Os pássaros, Gil gemeu,
Estão todos lá, nos campos. Eles não vão nos machucar, disse ele. Durante o dia, não. Começaram a caminhar em direção ao portão, atravessando o campo, e os pássaros não se mexeram. Eles esperaram, com as cabeças voltadas para o vento. Ao chegarem à curva que levava à fazenda, Ned parou e disse à esposa que o esperasse com os filhos sob o abrigo da cerca. Bem, eu quero ver a senhorita Trigg, ela protestou. Há muitas coisas que podemos emprestar de você, se você foi ao mercado ontem, além do pão. Espera aqui, Ned interrompeu. Já volto. As vacas mugiam, movendo-se inquietas pelo curral. Ned pôde ver a abertura na cerca por onde as ovelhas haviam passado, e agora vagavam livremente pelo pomar em frente à casa. Não havia fumaça saindo das chaminés. Ele não desejava que sua esposa ou seus filhos viessem para a fazenda. Não venha, Ned exclamou duramente. Faça o que eu digo. Não venha. Sua esposa recuou com o carrinho ao lado da cerca, protegendo-se e aos filhos do vento. Ned entrou sozinho na fazenda. Atravessou o rebanho de vacas mugindo, que, irritadas com os úberes cheios, vagavam em círculos de um lado para o outro. Notou que o carro estava ao lado da porta, do lado de fora da garagem. As janelas da casa foram quebradas. Havia muitas gaivotas mortas caídas no quintal, espalhadas pela casa. Os pássaros vivos pousavam nas árvores do pequeno bosque, atrás da fazenda e no telhado da casa. Eles permaneceram completamente imóveis. Eles estavam observando ele. O corpo de Jim, o que restou dele, estava no quintal. As vacas o pisotearam depois que os pássaros terminaram. Ao lado dele estava sua espingarda. A porta da casa estava fechada e trancada, mas como as janelas estavam quebradas, foi fácil levantá-las e entrar por elas. O corpo de Trigg estava ao lado do telefone. Ele devia estar tentando se comunicar com o quartel-general quando os pássaros o atacaram. O receptor estava solto. A caixa havia sido arrancada da parede. Nenhum sinal da senhora Trigg. Seria no último andar, por que subir? Ned sabia o que iria encontrar. Graças a Deus não houve filhos, disse ele a si mesmo. Fez um esforço para subir a escada, mas na metade do caminho deu meia volta e desceu novamente. Ele podia ver as pernas dela saindo pela porta aberta do quarto. Atrás dela estavam os cadáveres de gaivotas negras e um guarda-chuva quebrado. É inútil fazer qualquer coisa, pensou Ned. Não tenho mais de 5 horas, nem menos. Os Triggs entenderiam. Tenho que carregar tudo que encontro. Ele voltou para sua esposa e filhos. Vou encher o carro de coisas, disse ele. Colocarei carvão e parafina para o inverno. Levaremos para casa e voltaremos para uma nova carga. E os Triggs? Perguntou sua esposa. Eles devem ter ido para a casa de alguns amigos, respondeu ele. Devo te ajudar? Não. Há um barulho enorme lá dentro. Vacas e ovelhas estão soltas por toda parte. Espere, eu vou levar o carro. Você pode sentar nele. Desajeitadamente, ele virou o carro e colocou na estrada. Sua esposa e filhos não puderam ver o corpo de Jim e de lá. Fiquei aqui, disse ele. Fiquem aqui. Não se preocupe com o carro do menino. Então iremos buscá-lo. Agora vou carregar o carro. Os olhos dela nunca deixaram os de Ned. Ele presumiu que sua esposa entendia, caso contrário, ele não teria se oferecido para ajudá-lo a encontrar o pão e outros alimentos. Fizeram um total de 3 viagens, entre a casa e a fazenda, até se convencerem de que tinham tudo o que precisavam. Foi surpreendente, quando você começou a pensar nisso, quantas coisas eram necessárias. Quase o mais importante de tudo eram as tábuas das janelas. Ned teve que andar por aí procurando madeira. Ele queria substituir as tábuas de todas as janelas da casa. Velas, parafina, pregos, estanho. A lista era interminável. Além disso, ele ordenhava 3 vacas. Os demais teriam que continuar mugindo, os coitados. Na última viagem, ele dirigiu até o ponto do ônibus, desceu e foi até a cabine telefônica. Ele esperou alguns minutos.
fazendo o aparelho tocar. Nenhum resultado. A linha estava morta. Ele subiu uma colina e olhou em volta, mas não havia sinal de vida. Ao longo de todos os campos, nada, nada, exceto os pássaros, expectantes à espreita. Alguns estavam dormindo. Eu podia ver os bicos envoltos nas penas. O lógico seria que eles estivessem se alimentando, pensou ele, e não parados, assim. Então ele se lembrou. Eles estavam cheios de comida. Eles haviam comido até se fartar durante a noite. E é por isso que eles não se moveram esta manhã. Não saía fumaça das chaminés das outras casas. Pensou nas meninas que correram pelos campos na noite anterior. Eu deveria ter percebido isso, ele pensou. Eu deveria tê-los levado comigo. Deveria tê-las levado comigo. Ele olhou para o céu, estava descolorido e cinza. As árvores nuas da paisagem pareciam curvar-se e escurecer diante do vento leste. O frio não afetou os pássaros, que continuaram esperando ali nos campos. Agora é a hora de ir atrás deles, disse Ned. Seu objetivo é claro. Eles devem estar fazendo isso em todo o país, porque nossa aviação não decola agora e os pulveriza com gases venenosos. O que nossos meninos estão fazendo? Eles têm que saber, eles têm que ver por si mesmos. Ele voltou para o carro e sentou-se ao volante. Passe depressa pela segunda porta, sussurrou sua esposa. O carteiro está deitado ali. Não quero que Gil o veja. Ele acelerou. Pequeno Morris quicava e guinchava pela estrada. As crianças gritaram alegremente. Às 1:45 chegaram em casa. Faltava apenas 1 hora. Prefiro uma refeição fria, disse Ned. Aqueça algo para você e para as crianças. Um pouco de sopa, por exemplo. Não tenho tempo para comer agora. Eu tenho que baixar tudo isso. Ele colocou tudo dentro de casa. O tempo teria que resolver isso. Todos precisavam ter algo para fazer durante as longas horas que viriam. Em primeiro lugar, tive que dar uma olhada nas portas e nas janelas. Ele caminhou pela casa, verificando metodicamente cada porta, cada janela. Ele também subiu ao telhado e tapou todas as chaminés com tábuas, exceto a da cozinha. O frio era tão intenso que mal aguentei, mas era um trabalho que precisava ser feito. De vez em quando ele olhava para o céu, esperançoso, procurando aviões. Nenhum veio. Enquanto trabalhava, amaldiçoava a ineficiência das autoridades. Sempre iguais, murmurou ele. Eles sempre nos abandonam. Estúpido, estúpido desde o início. Sem plano, sem organização. E nós aqui não somos importantes. Isso é o que acontece. Pessoas do interior têm prioridade. Com certeza já estão usando gases lá e lançaram toda a aviação. Temos que esperar e suportar o que vier. Fez uma pausa, terminou o trabalho na lareira do quarto, olhou para o mar. Algo estava se movendo para longe, algo cinza e branco entre as ondas. É a marinha, disse ele. Eles não nos abandonam. Eles estão descendo o canal e entrando na baía. Ele esperou, forçando os olhos, lacrimejando por causa do vento, olhando na direção do mar. Ele estava errado. Eles não eram navios. A marinha não estava lá. As gaivotas subiam do mar. Nos campos, grandes bandos de pássaros subiam em formação do solo e, asa por asa, subiam em direção ao céu. A maré alta havia chegado. Ned desceu a escada que havia usado e entrou na cozinha. Sua família estava comendo. Passava pouco das 2. Ele trancou a porta, erguendo a barricada diante dela, e acendeu a lamparina. É noite, disse o pequeno Johnny. Sua esposa ligou o rádio novamente, mas não saiu nenhum som. Girei o dia. Totalmente, disse ele. Estações estrangeiras, tudo mais. Não consegui pegar nada. Talvez eles tenham o mesmo distúrbio, disse ele. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo em toda a Europa. Ela despejou sopa trig em uma tigela, cortou uma fatia grande de pão trig e espalhou manteiga. Eles começaram em silêncio.
e comeram. Um pouco de manteiga deslizou pela bochecha de Johnny e caiu sobre a mesa. Boas maneiras, Johnny, disse Gill. Você precisa aprender a secar os lábios. As batidas começaram nas janelas, na porta. O atrito, o rangido, a luta para se posicionar nos parapeitos das janelas. O primeiro golpe de um pássaro suicida contra a parede. Os americanos não farão alguma coisa? Exclamou sua esposa. Eles sempre foram nossos aliados, certo? Eles certamente farão alguma coisa. Ned não respondeu. As tábuas colocadas nas janelas eram fortes, assim como as das chaminés. A casa estava cheia de provisões, combustível, tudo o que precisariam para vários dias. Quando eu terminava de comer, eu tirava as coisas, colocava em ordem, colocava no lugar. Sua esposa e filhos poderiam ajudá-lo. Era necessário mantê-los ocupados com alguma coisa. Desistiriam às 8:45, quando a maré voltasse a baixar. Faziam-os deitar-se nos colchões e asseguravam-se de que dormiam profundamente até às 3 da manhã. Ele teve uma ideia nova para as janelas, que era colocar arame farpado na frente das tábuas. Ele trouxera um grande pergaminho da fazenda. O ruim era que ele teria que trabalhar no escuro, no intervalo entre 9 e 3. Foi uma pena que isso não lhe tivesse ocorrido antes. O principal era que houvesse paz enquanto a esposa e os filhos dormiam. Os passarinhos já lutavam contra a janela. Ele reconheceu o leve estalar de seus bicos e o roçar suave das asas. Os falcões ignoraram as janelas. Eles concentraram seu ataque na porta. Não ouviu o violento estalo da madeira estilhaçada e perguntou-se quantos milhões de anos de memórias estavam armazenadas naqueles pequenos cérebros, por trás dos bicos cortantes, dos olhos penetrantes, que agora deram origem a este instinto de destruir a humanidade com toda a sua força. Precisão devastadora de máquinas implacáveis. Vou fumar meu último cigarro, disse ele à esposa. Estúpido, foi a única coisa que esqueci de trazer da fazenda. Ele ligou e conectou o rádio silencioso. Ele jogou o pacote vazio no fogo e observou-o queimar.